Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e amigos, que nos vêm nesse final de semana, quando nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. É quase como que um chegar ao topo do morro, da montanha. E chegamos mais ou menos à metade do ano litúrgico, né, dentro do ano, dessa caminhada. Depois de termos celebrado todo o mistério da encarnação, com o Advento e Natal, e todo o mistério da redenção, com a Quaresma e a Páscoa, a igreja agora tem o tempo comum durante o ano, até o próximo Advento, e celebra, uma vez terminadas as festas pascais, o domingo da Santíssima Trindade. A revelação que recebemos, Deus se revelou a nós como Deus uno, Deus único, mas em três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos contemplar isso hoje, no Antigo Testamento, a figura do Deus único Deus, e que é uma clareza muito grande, mas ao mesmo tempo a revelação que o Pai envia ao seu Filho e que nos mostra um pouco a sua face. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus que nos criou, nos salvou, nos santifica, e que nós celebramos nesse final de semana, que é amor. Cristo vai nos lembrar, e São João vai ser especializado nisso. Deus é amor. Vai falar muito dessa experiência de Deus amor, um só Deus em três pessoas. É claro que essa é uma revelação. É um mistério que nós conseguimos chegar próximo, conseguimos compreender algumas coisas, mas vai muito além da que nós podemos compreender. Tem muitas coisas mais próximas de nós que nós não compreendemos direito, quanto mais Deus, que é o totalmente outro, que existiu antes de todas as coisas, que existirá depois de tudo e está acima de tudo. Portanto, todos nós é uma oportunidade de agradecermos ao Senhor por esse dom, por essa graça da revelação, e vemos que nós somos formados, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Um só Deus em três pessoas, e por isso mesmo, em nosso peito, em nossa vida, tem essa necessidade de comunhão, de unidade, porque nós somos criados dessa forma, chamados à comunhão, chamados à unidade. Claro que nem todos respondem, pessoas que têm a sua liberdade para andar por caminhos errados e acabam tornando-se infeliz e fazendo outros também infelizes, porque não sabem corresponder àquilo que está dentro da sua própria vida, do seu próprio interior, da sua própria intimidade, que é viver essa imagem e semelhança de Deus. E que nós temos essa tensão de assim viver e assim caminhar. Meus irmãos e irmãs, eu creio que todos nós, desde criança, aprendemos a fazer o sinal da cruz, onde está presente o sinal da cruz, Cristo morreu por nós na cruz, e o sinal da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa tradição, que nos vem desde a época dos primeiros apóstolos, vai acontecendo e vai sendo levada adiante. Na leitura, por exemplo, desse final de semana, a segunda leitura da missa, já o apóstolo lembra isso, né? A segunda carta aos Coríntios. Vivei com alegria, irmãos, e tendei à perfeição. Animai-vos, né? Tende o seu coração, viver em paz, e saudai-vos, diz o apóstolo, uns aos outros no ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E aí vem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E assim também em outros textos também do Novo Testamento, vamos lembrar justamente dessa ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo, nosso Senhor, e a ação do Espírito Santo estejam conosco. A saudação das missas, por exemplo, né, os vários tipos de saudações são trinitárias, né? Saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As orações, em geral, 99% das orações da igreja, são dirigidas ao Pai,
por Jesus Cristo, na comunhão, na unidade do Espírito Santo. Então, nós vemos que essa questão trinitária está muito presente em tudo aquilo que nós vivemos, fazemos e anunciamos, né? É Cristo o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a ponte, o pontífice que realmente nos conduz ao Pai. Mas nós sabemos que nós somos chamados a viver essa comunhão da Trindade. E nós fomos chamados a viver desde já nessa comunhão com Deus que é uno e trino, e, consequentemente, para estarmos justamente escondidos com Cristo em Deus, para vivermos também nas bem-aventuranças eternas. Na visão beatífica, podemos viver também, né, essa alegria de estarmos vivendo essa comunhão perfeita da Trindade. Nós somos chamados justamente para viver essa comunhão. Fomos chamados para caminhar de tal maneira que aqui, enquanto podemos mudar, nos converter cada dia mais para chegarmos aí a essa comunhão na vida da Trindade. Entrar a viver essa vida em Deus, sem perder a nossa identidade, mas vivendo essa vida no Senhor. Realmente, algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas que Deus reservou para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, enquanto caminhamos nesse mundo, temos muito a fazer com relação a isso, de podermos viver também dando testemunho dessa unidade na diversidade. Pelo fato de crermos num Deus unitrino, nós somos chamados justamente a dar sinais que esse fato vai nos fazendo viver dessa forma, viver essa comunhão entre nós, nessa busca de viver a fraternidade e a paz. A liturgia desse final de semana vai justamente nos colocar esses aspectos. A leitura do Evangelho nos fala um pouco, no Evangelho de João, capítulo 3, Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Não é? Então, aparece aqui Deus que enviou o seu Filho único para que quem crer em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Não é? Ao mesmo tempo, nós ouvimos na segunda leitura, agora citei para vocês, onde é o cumprimento, né, do apóstolo é trinitário, né? A graça do Senhor, o amor do Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E na leitura primeira desse domingo do livro do Êxodo, nos fala justamente do Deus uno, como bem aparece no Antigo Testamento, né? Onde o Senhor desceu da nuvem, esteve perto justamente aí de Moisés com as tábuas da lei. E o Senhor passou, né, diante dele, não é? E Moisés rezou: Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Não é? Então, esses aspectos vão se completando, meus irmãos e irmãs, vão se completando cada vez mais. Ou seja, essa experiência de um Deus uno e trino, que vai nos fazer ver essa comunhão entre nós e anunciar também que Cristo veio nos revelar também essa fisionomia de Deus, né? Nos mostrar aí no rosto humano de Jesus, podemos encontrar justamente toda a vida da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. É que isso também, dessa forma, existe dentro do coração de cada um de nós. Assim fomos criados, modelados, assim está no coração de cada um de nós. Né? Fomos criados à imagem de Deus unitrino, por isso nossa tendência à comunhão, à unidade, à busca que estamos com os outros, etc. A tal ponto que quando isso não acontece, por desequilíbrios ou por problemas, as pessoas ficam buscando como viver justamente essa alegria, dessa comunhão na Trindade. Por isso, meus irmãos e irmãs, chegando agora praticamente a metade do ano litúrgico, contemplemos o que nós vivemos do mistério da encarnação e da redenção, contemplemos todas as solenidades litúrgicas que nós tivemos e pensamos agora, olhando para frente, olhando para o futuro, para os passos seguintes, que o nosso entusiasmo para seguir a Cristo, de buscar o Pai, de deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, cada vez mais revigore a nossa vida e a nossa existência. Que isso nos ajude sempre mais a encontrarmos melhores caminhos para testemunharmos Cristo Jesus, de encontrarmos os melhores caminhos, também olhando para frente, para testemunhar a importância que tem cada um conhecer
né, a imagem de quem foi a gente criado. E que nós, ao olharmos para frente, olharmos adiante, peçamos a Deus que nos dê sempre o dom e a graça de assim caminharmos, buscando a comunhão, a unidade, nessa diversidade que é a nossa vida, como tem o Deus unitrino, também que nós precisamos saber que nós somos chamados a essa comunhão, essa unidade, que será plena no céu, mas enquanto caminhamos, vamos buscando viver essa comunhão na Trindade, essa comunhão uns com os outros, concretizando também que é possível amar-se um ao outro como Cristo nos ensinou. Isso depende de cada um de nós e das nossas comunidades, depende de como é que nós estamos fazendo tudo isso, como é que nós estamos respondendo esse chamado do Senhor, para que realmente aconteça em nosso mundo essa vida nova que vem de Cristo no meio de nós, que nos dá o seu Espírito Santo que nos conduz ao Pai. Toda a nossa vida, evidentemente enquanto igreja, não pode fugir de poder saber que o centro trinitário, que a preocupação trinitária deve estar muito presente em nossa vida. E essa vida da Trindade, meus irmãos e irmãs, vai nos fazendo vibrar com o chamado que todos nós recebemos para ser cristãos, que vão encontrar nesse Deus unitrino toda a fonte da sua vida e de sua caminhada. Também, na próxima quinta-feira, dia 23, nós teremos a festa de Corpus Christi, do Sacratíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Passado o tempo da Páscoa, e agora chegando o tempo comum, a igreja solenizou aquilo que aconteceu na Quinta-feira Santa, quando celebrou-se a Eucaristia e se trasladou o Santíssimo para um altar lateral, né, e ali nessa pequena procissão, no interior da igreja, levando o Santíssimo, deixou depois para as orações da noite, do dia seguinte também. Então, um pouco nesse aspecto, a igreja agora, na próxima quinta, sai às ruas para proclamar sua fé no Deus unitrino, mas agradecer ao Pai por nos enviar o seu Filho, que continua presente no meio de nós, pela palavra, pela Eucaristia, pela sua presença na ação do Espírito Santo no meio de nós. Né? Então, portanto, que nessa próxima quinta-feira, nós também possamos viver essa manifestação, que é quase uma consequência, né, da Quinta-feira Santa, mas que foi no tempo histórico, acabou se existindo para focalizar e fortalecer ainda mais a fé na presença, né, do Senhor, né, na Eucaristia. É um pouco esse aspecto que nós queremos, ao sair pela cidade, ao sairmos cantando, também dizer, olha, nós acreditamos num Deus unitrino, mas o Deus que é Pai enviou o seu Filho, que morreu por nós, e continua vivo no meio de nós, pela palavra, pelos irmãos e, de maneira especial, pela Eucaristia. São dons, meus irmãos e irmãos, são graças que cada um de nós é chamado também a pensar e a celebrar. Também, nesse próximo dia 25, nós celebramos o Dia Nacional do Migrante. E aqui no Brasil, a igreja pediu para que o Dia Nacional do Migrante passasse no domingo anterior para celebrar. Então, viver a fé no Deus unitrino também nos faz pensar sobre esses aspectos todos, sobre a xenofobia que existe, a não aceitação uns dos outros, a questão do migrante também, que sabemos que tantos sofrem por exclusões, por dificuldades. Que a gente possa pensar um pouco sobre isso tudo e ver todos nós temos o mesmo foco, mesmo centro, se Deus que é um só, em três pessoas. Assim somos chamados a viver entre nós, nessa comunhão, porque assim fomos criados, à imagem e semelhança de um Deus que é amor, que é a comunhão, um Deus um só, um unitrino. Meus irmãos e irmãs, um bom domingo para todos, uma boa semana, que continuemos alegres vivendo a nossa fé em nossas comunidades. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.